Agora nós vamos ver os processos gerais para a divisão da circunferência. Então, o processo mais conhecido é o processo de Rinaldini, para dividir uma circunferência em partes iguais. Então, nós construímos um diâmetro da circunferência. Então, se você quer dividir essa circunferência em 7 partes iguais, nós traçamos aqui os dois arcos com raios iguais ao diâmetro da circunferência para achar C e D, e dividimos esse diâmetro AB em 7 partes iguais. Pelo processo de Thales, lá pelo teorema de Thales, a gente faz aqui a divisão em 7 partes iguais. E é bom a gente numerar sempre. Então, esse ponto aqui vai ser o B0, B1, B2, até aqui o B7. Porque nós vamos unir o ponto C com os pares ou com os ímpares. Então, nesse caso, eu vou escolher os ímpares. Então, eu vou juntar o C com o B1. Aqui eu vou achar um vértice A1 do heptágono. Vou juntar o C com o B3, vou achar o vértice A2. O C com o B5, vou achar o A3. E como o B7 ele já é uma extremidade do diâmetro, então o B7 também vai ser um dos vértices do heptágono, vai ser o A4. Depois a gente vai para o ponto D e faz a mesma coisa. Então existe um outro processo, que é o processo de Biot, que ele faz só de um lado, e depois você pega essa medida aqui, ou o A2, A3, ou A1, A2, e replica para o outro lado. Então o processo de Rinaldini é feito dos dois lados. A gente pega o ponto D, junta aqui com os mesmos ímpares que você uniu. Então, com o B1 para achar o A7, com o B3 achou o A6 e com o B5 você achou o A5. Então, aqui você tem os 7 vértices do heptágono. Então, o erro desse processo ele fica mais acumulado perto das extremidades. Então, por isso que a gente usa esses lados aqui no processo de Biot, que são os mais afastados aqui das extremidades A e B, para você replicar. Mas o de Rinaldini, o bom dele é que ele distribui o erro fazendo esses dois lados, né? Então, por isso que ele é indicado. Só que como você tem muito mais trabalho para fazer a divisão, então ele não é tão indicado para esses processos que a gente conhece, que são simples, que nem o L7 é um processo simples de dividir a circunferência. Então a gente não vai usar o processo de Rinaldini, é melhor usar o processo um processo aproximado específico do L7. Então, depois de você achar os vértices, basta você unir e você tem um heptágono. Então, você pode fazer a mesma coisa para o L9, né, que foi mostrado fazendo com os pontos pares. Né, então, o processo é bem parecido, só muda aqui a divisão que você faz no número de partes que você quer. Nesse caso é 9. Então, assim que a gente usa o processo do Rinaldini para dividir a circunferência em 9 partes iguais. Então, depois de fazer esses processos aqui, nós temos os polígonos estrelados. Então, um polígono estrelado, ele vai ser feito da seguinte forma. Então, se eu quero fazer, por exemplo, o polígono de 5 vértices estrelado, então vai ser um pentágono estrelado. Então, primeiro você pega a circunferência e divide nesse número de partes que você quer. Então, a gente vai achar o L5, que nem a gente viu anteriormente, faz a metade de um raio. Depois de você fazer metade, você pega centro no ponto M, abre até o A1 e joga essa distância para cá, que é o segmento áureo, né? Então esse é o AD ou L10, aqui é o L5. Então depois de fazer isso, você marca os vértices dele, só que não une. Você não vai unir porque você não vai fazer um polígono normal, você vai fazer um polígono estrelado. Então para fazer o estrelado, no caso aqui a gente vai pular um vértice, vou pular o A2 e vou começando do A1 vou para o A3. Sempre no mesmo sentido, então estou fazendo aqui no sentido anti-horário. Depois eu vou do A3, eu vou para o A5, depois do A5 eu vou para o A2, pulando o A1, depois eu vou pular o A3, vou para o A4, e no final eu volto no ponto A1. Então assim a gente consegue fazer um polígono estrelado. Nesse caso aqui a gente tem um pentagrama, que é o pentágono regular estrelado. Então aqui a gente fez os vértices com P igual a 2, esse P é sempre o número de vértices que você está pulando. Então, se você tentar fazer de P igual a 3, nesse caso aqui, você vai ter o mesmo polígono. Se você fizer de 2 aqui no sentido anti-horário, vai ser a mesma coisa que fazer 3 no sentido anti-horário. Então, por isso que o número P
ele é sempre menor que a metade do número n de lados que você tem do polígono normal. E a gente não pode ter o número p e n sendo múltiplos, porque senão você não consegue fazer essas várias voltas para fazer essas pontas da estrela. Então, por exemplo, para n igual a 7, nós fazemos lá o polígono com 7 vértices, né? Você acha o L7 aproximado, marca os 7 vértices. E aqui a gente pode fazer P igual a 2 ou P igual a 3, porque eles são números menores que a metade de 7, que é 3,5, e você vai ter dois polígonos diferentes. Então, nesse caso aqui eu vou fazer um P igual a 2, então, se você começasse pelo ponto B1 no sentido anti-horário, pula o B7, daí você vai fazendo todos esses segmentos aqui, e você não pode fechar na primeira volta. Então, você vai fazer estes lados aqui até voltar no ponto B1. Então, aqui vocês têm alguns exercícios para fazer. Então, nesses casos aqui, todos vocês têm a liberdade para encontrar o P. Você pode fazer o P que você quiser, só no cuidado, porque para n igual a 8 você não pode fazer, por exemplo, P igual a 2. Senão você já vai fazer um quadrado, né? P igual a 4 também. Então você tem que ver que o número P não pode ser múltiplo, né? E aqui já está indicado que é o número P. Então, para n igual a 15, P igual a 4. Então, você vai pular 4 vértices para fazer o pentadecágono. Então, vai ficar um polígono dessa forma. Então, quanto maior for o número P, ele vai ficar mais distante do centro, né? Então, assim que você faz para P igual a 4. Por exemplo, se você começasse do A13, você vai pular 1, 2, 3, vai para o quarto vértice. Depois 1, 2, 3, 4, vai para 5 e assim sucessivamente. Daí você vê que ele não vai fechar na primeira volta. Então a gente pode fazer isso para todos eles. Então, para fechar essa parte de estrelados, a gente tem as estrelações. Então, ao invés de você pegar um polígono e dividir a circunferência e achar as pontas, então eles vão ficar sempre com os mesmos tamanhos, a estrelação você pega um polígono já construído e você prolonga os lados fazendo essas pontas por fora do polígono. Então aqui você tem uma estrelação para um pentágono regular, aqui para um hexágono, né? Lembrando que o hexágono ele você não consegue fazer um hexágono estrelado, porque o número de partes que você vai tentar vai ser só P igual a 2 e vai dar um triângulo. Então o hexágono ele só tem estrelação. Então, estrelação é você juntar aqui, fazendo os prolongamentos dos lados, fazendo essas pontas aqui. Então, é assim que a gente faz uma estrelação. Então, aqui tem alguns exercícios, ó, por exemplo, uma estrelação com P igual a 2 é você só prolongar uma vez, fazendo essas pontas. Agora, se você fizer P igual a 3, você vai prolongar uma vez, tendo esse polígono com P igual a 2, depois você vai prolongar os prolongamentos, fazendo essas outras pontas aqui verdes, que seriam as segundas estrelações. Então, quanto maior o número P, né, você vai ter mais pontas e ele vai ficar cada vez maior. Então, essa é a forma de fazer uma estrelação. Então, é isso. Esse é o nosso módulo 5.